Olá a todos! Já alguma vez se pensou em como é que um computador consegue resolver um cubo de Rubik ou encontrar a saída de um labirinto gigante? Bom, hoje vamos mergulhar precisamente nessas estratégias inteligentes, nas chamadas procuras heurísticas e perceber porque é que a simples força bruta pura e simplesmente não chega. Ora bem, olhemos para isto com atenção. Para um problema pequeno, como um puzzle de 8 peças, a força bruta resolve a questão numa fração de segundo. Mas, para um cubo de Rubik, exatamente o mesmo método levaria 68 mil anos. É impressionante, não é? Claramente precisamos de uma abordagem bem mais inteligente do que simplesmente tentar tudo. Então, aqui está o nosso roteiro para hoje. Vamos começar por perceber a dimensão do desafio, depois explorar a estratégia de busca ordenada, mergulhar no famoso algoritmo A-estrela, enfrentar as suas limitações e, finalmente, ver como o IDA-estrela consegue resolver estes problemas de forma super eficiente no mundo real. O desafio, como já vimos, está bem definido. A escala destes problemas é tão massiva que uma busca cega é simplesmente impossível. Então, como é que podemos procurar de forma inteligente? Vamos à nossa primeira estratégia. Para navegar nestes espaços gigantescos, precisamos de uma estratégia. E é aqui que entra em cena o algoritmo melhor primeiro, ou best first, que nos dá uma estrutura, uma base para quase toda a procura inteligente. O ponto-chave, o segredo disto tudo, é que, em vez de explorar ao acaso, este algoritmo usa uma função de avaliação para fazer uma espécie de palpite informado sobre qual é o caminho mais promissor a seguir a cada momento. O processo começa de uma forma muito organizada. Criamos duas listas, uma lista de nós abertos, que são as opções que ainda temos para explorar, e uma lista de nós fechados, para aqueles que já visitamos. E claro, começamos por colocar o nosso ponto de partida na lista de abertos. E a partir daqui, o algoritmo entra num ciclo. Pensa nisto como um explorador. Ele olha para a sua lista de locais a visitar, escolhe o que lhe parece mais promissor, vai até lá e depois adiciona os novos locais que descobriu a partir desse ponto, de volta à lista, para serem considerados mais tarde. E repete isto até encontrar o que procura. Mas, e aqui é que a coisa fica mesmo interessante. A definição de melhor pode mudar. O que é mais importante? O caminho mais curto? O mais rápido? Vamos ver como diferentes definições de melhor criam algoritmos completamente diferentes. A nossa função de avaliação pode focar-se em coisas diferentes. Pode ser cautelosa e priorizar o caminho que teve o menor custo até agora. Pode ser otimista ou gulosa e focar-se apenas na estimativa de quão perto estamos do objetivo. Ou, no caso do A-estrela, pode ser equilibrada e considerar as duas coisas. E é precisamente esta combinação que torna o A-estrela tão poderoso. Ele equilibra o custo do caminho que já foi percorrido com uma estimativa inteligente do que ainda falta percorrer. Assim, garante que está sempre a explorar os caminhos que são, globalmente, os mais promissores. Graças a esta abordagem tão equilibrada, o A-estrela tem umas propriedades fantásticas. Ele garante que encontra uma solução, se ela existir, e mais importante ainda, garante que essa solução é a melhor possível, a solução ótima. Bem, então parece que temos o algoritmo perfeito, certo? Encontra sempre a melhor solução. Garantido. Mas tem um calcanhar de quilos. Uma falha que, ironicamente, nos leva de volta ao problema com que começamos. O problema é a memória. Para garantir que encontra a solução ótima, o A-estrela precisa de se lembrar de cada caminho que já explorou. Em problemas gigantescos como o cubo de Rubik, esta lista de nós visitados cresce de forma exponencial até que o computador simplesmente fica sem espaço. Foi esta crise de memória que levou a uma evolução brilhante. Um algoritmo que mantém a inteligência do A-estrela, mas que resolve o seu maior problema. Vamos então conhecer o IDA-estrela. O IDA-estrela funciona por rondas. Primeiro, procura uma solução muito fácil e curta. Se não encontrar, aumenta um bocadinho o limite de dificuldade e procura outra vez. Repete este processo, indo um pouco mais fundo a cada iteração, até que finalmente encontra a solução. Portanto, o ponto crucial aqui é o compromisso, a troca. O A-estrela troca memória por velocidade porque nunca reavalia um nó. Já o IDA-estrela troca tempo de cálculo por memória porque recomeça a busca em cada iteração, mas sem precisar de armazenar tudo. É um exemplo clássico do trade-off espaço-tempo. Ok, mas na prática, esta troca vale a pena? Vamos ver como é que o IDA-estrela se comporta com aqueles quebra-cabeças impossíveis que vimos lá no início. No quebra-cabeça de 15, aquele que levaria dias com força bruta, o IDA-estrela encontra a solução perfeita. E os resultados, como vamos ver, são verdadeiramente impressionantes. Em média, a solução ótima tem 53 movimentos. E para a encontrar, ele gera, em média, cerca de 400 milhões de nós. E faz isto tudo em cerca de 50 segundos. 50 segundos! Uma melhoria brutal se compararmos com os 6 dias que a força bruta levaria. E quanto àquele problema dos 68 mil anos?
Bem, o ID estrela, usando heurísticas avançadas, foi o primeiro algoritmo a conseguir encontrar soluções ótimas para o cubo de Rubik. E a solução perfeita? A mediana é de apenas 18 movimentos. É surpreendente, não é? Uma solução tão curta. Esta jornada, do A, a estrela, para o ID estrela, mostra-nos uma verdade fundamental na computação: a troca constante entre a solução perfeita e a solução prática. Isto deixa-nos a pensar, para resolver os problemas impossíveis de amanhã, que novos compromissos, que novas ideias teremos de inventar.